A paz do Senhor Jesus a todos que vão ouvir aqui essa palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 14 e 15 e 16. Eu vou ler aqui e vamos meditar nessa palavra. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, vamos meditar um pouco nessa palavra. Já deixo aqui bem claro que não sou pregadora, não, mas aquilo que o Espírito Santo me direciona, nós vamos meditar, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Então, vamos meditar nessa palavra que diz sobre aqui, que fala sobre crentes, pessoas, pessoas crentes que é muito das vezes que é carnal, né? Que é carnal, que não entende das coisas espirituais, né? Pessoas que são crentes que falam, né? Critica das coisas de Deus, pessoas crentes, verdades da palavra, pessoas que criticam, porque aquelas pessoas que criticam da palavra, da verdade, elas estão sendo carnais, né? Elas estão sendo carnais, porque quem é espiritual não vai criticar. Quem é espiritual vai entender a palavra, vai entender a verdade da palavra. Quem é espiritual discerne as coisas do espírito. Quem é carnal, ele não vai entender, ele não vai compreender as coisas de Deus, as coisas do espírito, porque é carnal, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Mas quem é espiritual discerne bem tudo, porque aquela pessoa que é espiritual, ela tem o Espírito Santo de Deus. Ela não vai criticar, ela vai entender as coisas do Espírito, ela vai entender a verdade que está ali, porque o Espírito Santo quem está revelando aquela pessoa algo, né? Então, essa palavra é para nós meditarmos, né? Para nós meditarmos não vou estender muito, só até aqui, porque Deus ele usa cada um conforme ele quer, né? Deus é tão interessante a forma que o Espírito Santo usa os seus vasos, seus servos, que ele usa um de uma maneira, outros ele usa de outras maneiras, né? Então, pessoas que têm, ou seja, que são estudados ali na teologia. É interessante também ali, por quê? Porque ali eles explicam tudinho, eles entendem tudo ali, é interessante também, né? Mas Deus, ele usa cada um conforme ele quer, da maneira que quer. Como diz a palavra do Senhor, uns Deus escolheu ali, né? Chamou para evangelistas, né? Outros para profetas, outros, né?
Então, Deus, ele chama, ele usa cada um conforme ele quer, né? Então, é isso. Então, se Deus me usa dessa maneira, Deus pode usar aquela pessoa ali de outra maneira, e assim Deus vai usando cada um como ele quer, da forma dele, né? Então, é somente até aqui essa palavra. E eu queria poder estender um pouquinho, mas vai ficar muito comprida essa palavra, né? Porque nessa palavra aqui eu me recordo aqui sobre algo, tipo, um exemplo. A pessoa que corta o cabelo, uma mulher que é crente, podemos encaixar nesse versículo também. Uma pessoa que é crente, ela corta o cabelo contra os princípios da palavra, né? Porque a Bíblia fala sobre que nós, mulheres, fala que o cabelo é dado no lugar do véu, e ali o cabelo, ele é honroso, né? É honroso, assim, que cabelo crescido, né? É honroso, é bonito, é lindo. Então, isso Deus se agrada, né? De nós ter o nosso cabelo crescido e não cortado, né? Então, o que desagrada a Deus, o nosso cabelo se cortar, isso desagrada ao Senhor. E aí vem pessoas, até mesmo crente, criticar, dizer, não, isso não tem nada a ver, isso é normal cortar, isso é normal para as pontas, é só uma pontinha, não faz mal sim, né? Porque isso está indo contra os princípios da palavra e existe muitas coisas, não é só corte de cabelo, mas existe muitas coisas que está indo muitas coisas, né, que podemos citar aqui, mas pessoas que criticam por quê? Porque são carnais. E quem é carnal não entende das coisas do Espírito, não entende da verdade da palavra, né? Vamos citar também, podemos citar muitas coisas como maquiagem, se nós formos procurar na palavra de Deus, se nós formos procurar cada versículo da palavra de Deus, o Senhor nos ensina algo. O Senhor nos ensina. Então, muitas coisas que tem que o crente, a mulher de Deus, não pode usar, né? Mas muitas pessoas também criticam porque diz, porque isso não está escrito na Bíblia, porque isso não está escrito na palavra. Sim, de fato, mas Deus, ele usou os seus servos para escrever a Bíblia, né? De uma forma espiritual ali, foram usados pelo Espírito Santo. E Deus que tem a sabedoria ali, né? A sabedoria. Então, nós temos que viver em santidade, em purificação, em santidade. Como diz a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, no capítulo 22, lá que fala sobre quem é santo, santifique mais. Quem está sujo, suje-se mais, né? Então, nós temos que viver em santidade, porque é para o Senhor, né? Para o Senhor. Então, somente até aqui essa palavra, e eu estendi muito ela, que já está aqui os minutos estourando mesmo, né? Pois é, então a palavra do Senhor hoje é essa. Então, vamos meditar, vamos sermos espirituais e não carnais, porque quem é carnal vai criticar da palavra da verdade, porque quem é carnal vai criticar da palavra de Deus. Então, vamos sermos espirituais, pessoas espirituais, né? Louvado seja Deus. Ficamos com esta palavra e a paz do Senhor Jesus.